Graça e paz, meus amados irmãos, estamos mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia, mas também nós rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias e que nós possamos, pela Sua graça, não só estarmos reunidos para ouvirmos da palavra do Senhor, mas também estarmos reunidos, desfrutando da companhia, da comunhão dos irmãos, e louvamos a Deus por isso. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, nós estamos gravando esse estudo, mas os irmãos podem estar colocando aqui no chat do YouTube as suas ponderações, as suas colocações, as suas perguntas, e nós estaremos interagindo com os amados irmãos. Nós que estamos intercalando os estudos neste segundo semestre, entre Efésios, Oséias e o Saltério. E para hoje eu estou enfatizando mais tanto Efésios quanto o Saltério, para que nós possamos trabalhar um pouquinho Oséias, um pouquinho mais sequencial, mas nós vamos retomar também o estudo de Oséias. Mas para hoje nós vamos estudar o Salmo de número 48. Salmo de número 48. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus, rogando ao Senhor, que Ele nos abençoe, nos ilumine para o entendimento da sua palavra. Oremos nesse instante. Pai querido, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento, pelo privilégio que o Senhor nos concede, o privilégio que o Senhor nos dá, em podermos ser instruídos pela Tua palavra, sermos alimentados, esperançados, quebrantados, exortados por ela. Eu te agradeço, Senhor, por cada família, te agradeço por cada irmão, por cada irmã. Sabemos que esses dias são difíceis, mas o Senhor tem nos agraciado, ó Deus, com a tecnologia, e nós podemos, então, levar da Tua parte uma porção do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por este momento. Ilumina as nossas mentes, nosso coração, para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, apenas um breve comunicado também. Nós também temos o nosso grupo de WhatsApp. E é importante que ali os irmãos estejam também colocando pedidos e agradecimentos de oração. É importante que nesses momentos nós possamos estar orando, intercedendo uns pelos outros, na certeza de que o nosso Deus ouve nossas orações. Feitas essas considerações, vamos ao Salmo de número 48, no segundo livro do Saltério. Salmo este, cântico, Salmo dos filhos de Corá. Este salmo, provavelmente, ele é um salmo que ele está intimamente ligado ao Salmo 46 e ao Salmo 47. Ele é um salmo de exaltação ao Senhor. Ele é um salmo que possivelmente foi escrito após a morte do rei Davi. Tem alguns elementos que nos fazem crer nisso. Ele é um salmo que também está estruturado em 3 partes, versos de 1 a 3, versos 4 a 11, versos 12 a 14. Nós vamos observar que este salmo, ele sobretudo, ele vem para enaltecer a Deus, mas também o aspecto da cidade do rei, ou a cidade de Deus. Nós vamos observar que essa concepção de cidade ou de fortificação, ela não só está atrelado ao âmbito do Antigo Testamento, mas aqui ele nos leva a pensar, a nos esperançar, a nos animar por uma cidade celestial. Então, este salmo ele fala principalmente acerca da igreja, dessa esperança que a igreja tem em ter então uma cidade preparada, uma cidade planejada, onde habitará para todo sempre com o seu Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. Dito isto, vamos então, verso a verso, explicando um salmo e tentando extrair
aquilo que o nosso Deus tem a falar aos nossos corações. O Salmo assim ele começa: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Primeiramente, aqui, esse grande é o Senhor é um aspecto de exaltação a Deus. Ele começa dizendo o quanto Deus é grande. Aqui não é um aspecto de dar ou atribuir um tamanho ou mensidão no sentido de limitação a Deus, mas é dizer a concepção incomparável, inconfundível, inimaginável é o Senhor. Claro que aqui, sempre, né, esse Senhor aqui é o nome pronunciável de Deus, o tetragrama, então aqui ele está dizendo todo o aspecto dos atributos de Deus e muito digno de ser louvado. Aqui, então, ele primeiramente ele fala deste nome que é grande, que é incomparável, também impronunciável e muito digno de ser louvado. Então, aqui ele fala desse aspecto de dignidade de Deus, também do seu ser, da forma e da maneira que Deus age, não só Deus como um ser por si só, mas aquele que também demonstra o seu ser através das suas ações, das suas atitudes, muito digno de ser louvado na cidade. É interessante aqui porque ele está atribuindo aqui que Deus está em um lugar, mas na verdade é que ele está nos tensionando a pensar que Deus se revela em algum lugar, e isso ele está indo para o Antigo Testamento. Veja só, ele vai atribuir aqui a Jerusalém e a Sião, lembrando que é em Jerusalém, em Sião, que está a Arca da Aliança, é também nessa cidade, é em Sião que é colocado então o templo. Então nós temos que pensar aqui que este Deus é muito digno de ser louvado na cidade, e aqui não é limitando o louvor a Deus a um lugar, mas é dizendo que aonde Deus se revela, nesta cidade, na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus. Então perceba que aqui ele está atribuindo esta exaltação a Deus, esta localização. O que ocorre? A cidade de Jerusalém ela era muito perseguida, ela era muito visada para ser tomada. Então aqui ele está dizendo que este lugar de habitação de Deus, de proteção de Deus, é o lugar onde se deve louvar a Deus. Aqui no sentido revelacional, não é ele dizendo que o enaltecimento de Deus só está em um lugar, mas aonde Deus se revela. Percebe? Aqui é um chamamento, se nós fôssemos também atribuir à igreja, para dizer que Deus se revela ao seu povo no culto público, no culto solene, é onde Deus então ele é louvado, ele é engrandecido, não que nos outros dias não sejam, mas o povo tem como dever enaltecer, engrandecer a Deus, também no seu santo dia, no dia de convocação, e este enaltecimento, ele só é possível através do culto público presencial. Temos que colocar isso. E quando ele fala ao nosso Deus, percebe que ele se inclui nesse povo da aliança ao nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Percebe que aqui, então, ele nos dá um direcionamento, seu santo monte. Aqui não é o monte que é santo. A questão do misticismo ou ter que orar no monte. A ideia não é que o monte por si só
ele é santo. Mas este monte, o Monte Sião, foi o monte que o Senhor decidiu se revelar ao seu povo. Então, a santidade não está no lugar, a santidade não está no objeto, mas ela está porque o Senhor assim o estabeleceu. Então, este monte é santo porque Deus é santo, porque Deus se revela ali. Então, nós não podemos nos apegar, percebe, às coisas, mas sim nos apegar ao Deus que estabeleceu todos esses simbolismos. Então, ao seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Aqui é o regozijo de toda a terra. E quando ele fala aqui de terra, é justamente Deus se revelou em um local, na antiguidade, e isto é alegria para toda a terra. Ou seja, todos são chamados, são convocados a se alegrar em Deus, aonde Ele estabelece. Então, é a alegria de toda a terra, é o regozijo de toda a terra. E aqui, esta terra aqui é porque o povo de Deus, o povo da aliança, ele reside nos 4 cantos da terra. E eles devem convergir para um único lugar, onde Deus se revelar. Então, aqui é esta questão, ele é a alegria de toda a terra. O Monte Sião para os lados do norte. Ele dá, então, aqui o direcionamento, a cidade do grande rei. Percebe que aqui ele justamente ele diz isso, aquele que está entronizado, porque a exaltação é justamente isso, a entronização de Deus, do grande rei. Muitos reis, nós podemos citar, por exemplo, Senaqueribe, muitos reis tentam tomar Jerusalém. Muitos reis tentam vir com seus exércitos sobre a cidade de Jerusalém. Mas há um rei que governa essa cidade. Este rei é o próprio Deus, a cidade do grande rei. Portanto, esses reis que tentam a todo instante destruir, dissipar Jerusalém, eles são impedidos, eles são derrotados, eles são frustrados pelo grande rei. Percebe que aqui nesse sentido de exaltação, ele começou grande é o Senhor, e agora ele é o grande rei, ele faz esta referência, ele vai dizer, nos palácios dela, Deus se faz conhecer com alto refúgio. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer com alto refúgio. Nos palácios, ou seja, nos lugares estabelecidos. E aqui os palácios não só está uma ideia de pompa, mas também uma ideia de intramuros. Deus se revela ao seu povo, porque esse se faz conhecer é justamente a concepção de que Deus se revela como o alto refúgio. O que ele então está dizendo que o povo de Deus se refugia dentro da cidade. O povo de Deus se refugia nos palácios. E dentro da cidade Deus está se fazendo conhecer, Deus revela a sua vontade como um alto refúgio. Ou seja, é onde o povo se esconde. É para onde o povo se dirige para Deus. Em momentos de aflição, em momento de angústia, em momento de perseguição. É nesse momento que as pessoas buscam refúgio, proteção, consolo, descanso em Deus. Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Aqui ele trabalhou a exaltação e agora ele vai trabalhar essa concepção da misericórdia, da graça de Deus. De Deus, então, não só se fazer
ser exaltado, mas também ele ser buscado, né? A ideia de buscar a Deus. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. O que ele está dizendo aqui? O rei está entronizado. O rei é exaltado. E percebe agora que esta misericórdia de Deus, este rei que é buscado pelo seu povo, o que ele faz? Ele vai ao encontro dos adversários, ele se coloca então ao encontro dos adversários, e esses reis fogem da mão do Senhor. Eles fogem do castigo de Deus. Então, não há exército que possa conter a proteção, o cuidado, o senhorio, o reinado de Deus. Então, percebe que o que ele está nos dizendo é que, ora, se o povo passa por aflição, Deus continua no controle. Se o povo tem qualquer tipo de situação adversa, Deus continua no controle e no trono. E então ele vai ao encontro dos seus adversários e eles saem em retirada, eles batem em retirada. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Percebe o terror e o tremor que causa a presença, e aqui, enquanto nos primeiros versos a exaltação, um Deus glorioso e um Deus gracioso, o que está se manifestando aqui? O Deus de justiça sobre aqueles reis que perseguem o seu povo, os reis que decidem destruir a cidade fortificada, aqueles que desejam então destruir o povo de Deus. E ele vai dizer, tornaram-se de assombro, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. Percebe? Até mesmo o ímpio, quando ele se depara com a justiça de Deus, ele se demonstra fraco diante do Senhor. Ele reconhece o poder de Deus e ele foge de medo, ele foge aterrado, apavorado, assombrado. Percebe? Tamanha é a ira de Deus. E é isso, meus irmãos, que ocorrerá com os ímpios. Eles ficarão aterrados, eles ficarão assombrados com o poderio do Senhor. E ele vai dizer, o terror de ali os venceu e sentiram dores como de parturente. Percebe que aqui então, quando ele fala desta dor de parto, a dor de parto estabelecida não o parto em si, não o nascimento, não a vida, mas a dor de parto foi uma punição a Eva. A dor de parto, ou aumentar esta dor de parto, ela veio após a queda. Então aqui ele fala aqui desse aspecto punitivo, ou seja, o quanto eles vão sentir, o quanto eles vão sofrer, sentiram dores como a de parturente. Então aqui ele está dizendo que eles não só eles vão ver, mas eles vão sentir. Eles vão de fato sentir. E no verso 7, ele vai assim dizer, como o vento oriental destruístes nas de Tarse. Aqui ele vai falar justamente os naus de Tarse. Aqui ele fala justamente para o Oriente. Percebe que a ideia do Oriente é sempre mais afastado do Éden. E ele está dizendo, como o vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Aqui ele está falando das navegações, dos navios. Os inimigos, eles montam frotas, eles montam navios, eles montam exércitos, mas Deus vem com o vento oriental. E a ideia do Oriente, aí é justamente isso, a punição vindo sobre eles.
como o vento oriental, destruístes as naus de Tarsis, ou seja, os inimigos. Percebe isso? Como ternos ouvidos, como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor, dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. A expressão Senhor dos Exércitos normalmente é uma expressão pós-exílica, ou seja, muito embora na história nós tenhamos, em algum certo tempo, o povo de Deus sendo preso, sendo perseguido, sendo açoitado, sendo levado cativo, tudo isto está sobre o domínio de Deus. E o mesmo Deus que entregou o seu povo ao Egito, o mesmo Deus que entregou o seu povo a Nabucodonosor, o mesmo Deus que entregou ao seu povo aos medos, aos persas, é o Deus que também os libertou. Então aqui mais uma vez ele fala dessa concepção desta cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre, para a eternidade. Lembrando que a Bíblia nos trata como sendo peregrinos nesta terra. A fortificação natural, ela sobretudo ela está para o ímpio, como nós pensamos na Torre de Babel, como nós pensamos em outras nações. Eles vão fortificar muros, eles vão construir cidades. Nós somos peregrinos. Mas na glorificação haverá uma cidade celestial fortificada. No verso 9 ele vai dizer: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Percebe então o que ele está dizendo, né? Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, lugar de adoração. O que é interessante é o pensamento voltado para Deus na adoração. O pensamento voltado para Deus, onde Deus se revela. Isso serve muito para nós. No culto, por exemplo. Qual tem sido a nossa postura no culto? Será que estamos sendo desviados no momento de culto para pensarmos em nossos problemas, em nossas contas? Pois aqui o nosso pensamento deve estar voltado para Deus. A nossa mente deve estar encharcada de Deus. O nosso pensamento é na misericórdia de Deus, na graça de Deus, na justiça de Deus, na santidade de Deus, na bondade de Deus. Então aqui ele está dizendo no meio do templo, ou seja, no aspecto da centralidade do culto ser então o pensamento todo para Deus. Verso de número 10 vai dizer: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, e a tua destra está cheia de justiça. Percebe que aqui ele está dizendo que este Deus, ele é reconhecido, ele é enaltecido, ele é temido, ele é louvado nos quatro cantos da terra. Ou seja, mesmo aqueles que estão longe, eles se aterrorizam, eles também se esperanciam em Deus. Então nós vemos isso, né? Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra, a tua mão está cheia de justiça. Os inimigos de Deus não podem se esconder da sua ira. Ninguém pode se esconder do Senhor. Adão tentou se esconder de Deus. Adão e Eva pecaram e tentaram se esconder do Deus Altíssimo. Isto é tolice, isto é insensatez, isto é loucura, pensar que pode se esconder de um Deus onisciente, onipresente, onipotente.
Não podemos nos esconder de Deus. Então, isto ele deixa claro, cheia da sua justiça. Mais uma vez, no verso 11, alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre os ímpios, sobre os inimigos. Ele os acha nos quatro cantos da terra. E isso nos leva a glorificar o nome de Deus. E do verso 12 ao verso 14, ele vai falar desta proclamação. Ele vai dizer, percorrei a Sião, rodeai toda e cantai-lhe as terras. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Aqui é muito importante, porque os atos de Deus e o ser de Deus, eles devem ser proclamados, eles devem ser anunciados, eles devem ser falados, eles devem ser testemunhados, eles devem ser vividos. Qual a grande dificuldade hoje que nós vemos na igreja? Por exemplo, filhos de cristãos permanecerem na igreja. Muitas vezes, meus amados irmãos, estamos vendo as gerações se perdendo, se dissipando no mundo. Por quê? Claro que, em primeira instância, está a soberania de Deus, está a eleição de Deus, está o ato salvífico, redentor, regenerador de Deus, mas há uma responsabilidade humana em paralelo, não que seja sinergística, mas monergística, todo o ato de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é dever dos pais, é dever da família, ensinar a criança no caminho em que deve andar. É dever daqueles que têm a responsabilidade legal de ensinar a palavra, de proclamar a palavra, de anunciar a palavra, o evangelho às suas gerações. Então, aqui ele está dizendo isso, esta proclamação. Ou seja, deve ser, então, perpetuada esta palavra, perpetuado este evangelho. Verso 14 para o final, que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre, a ele seja nosso guia até a morte. Ele será o nosso guia até a morte. Ele que nos conduz. Ele termina aqui, volta uma ideia de doxologia, que este é o Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Ele nos conduz. Ele que nos dá o caminho, ele que nos mostra a direção. Percebe que aqui ele sempre está deixando claro que esta adoração a Deus, esta consciência a Deus, não provém do homem, mas ele é o nosso guia. Ele é quem nos conduz, o seu Espírito é quem nos conduz para o louvor da sua glória. Meus amados irmãos, que palavras preciosas nós tivemos e que alegria nós podemos ter em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nos conduz. E perceba que há uma cidade preparada para nós, há um lugar preparado para nós, para que nós possamos viver juntamente com Cristo, para que nós possamos estar juntamente com Ele. E esta cidade é fortificada, essa cidade é a cidade celestial. E nós precisamos também pensar nesses aspectos de adoração. Como tem sido o nosso comportamento na igreja, o nosso comportamento no momento de culto, de adoração, a nossa mente sendo preparada para ouvir a palavra, para adorar, para que nós não nos desviemos do propósito
do dia do Senhor. Aqui também há um sentido de proclamação deste evangelho. Uma coisa que é importante, o evangelho não é ética e moralidade. De fato, há uma concepção de ética e de moralidade no evangelho. Mas o evangelho é a motivação certa e também os atos corretos. Então, é a lei com o objetivo de glorificar a Deus. É a observância do aspecto moral, mas com o objetivo de louvar e engrandecer a Deus. Então, nós precisamos gastar tempo com os filhos, com netos, com a nossa adolescência, com os nossos adolescentes, com a nossa mocidade, proclamando este evangelho para gerações, para que ele prossiga sendo sempre anunciado até a segunda vinda de Cristo, e onde nós iremos morar eternamente com ele. Que Deus assim os abençoe, meus irmãos, que Deus os faça fortes e firmes, inabaláveis, na certeza de que o nosso Deus reina, ele vive, ele está sentado no alto e sublime trono e é uma cidade preparada para nós. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai querido, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede, o Senhor nos dá tão sublime graça, que é descansar na tua salvação, descansar, ó Deus, nos teus planos, nos teus decretos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos preparado um lugar onde não haverá choro, onde, ó Pai, nós não teremos mais a inclinação do pecado. Obrigado, Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.